bom? Então, nós estamos hoje terminando uma série de sermões sobre o governo presbiteriano e seus ofícios. Vimos no primeiro sermão sobre o governo da igreja presbiteriana, de onde ela deriva seu sistema de governo. Vimos no segundo sermão aquilo que é requerido para o presbítero, o presbiterato. E hoje nós vamos ver sobre o diaconato. Nós vamos falar sobre o diaconato bíblico dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos nos valer de dois textos das Escrituras para que nós meditemos. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, dos versos 1 até o 7. E logo em seguida, vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, no seu capítulo 3, 1 Timóteo 3, dos versículos 8 até o 13. Então, Atos 6, de 1 a 7, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Você já marca aí, fica com ele na agulha, que a gente sai de um texto e já vai para outro texto, tá bom? O texto de Atos fala sobre a instituição dos diáconos, quando os apóstolos dirigem a eleição de 7 homens de Deus. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, né? Diz assim o texto das Escrituras: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Ainda o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 8 a 13, nos diz o seguinte: do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós queremos dizer o quanto é maravilhoso nós podemos estar aqui na Tua casa, celebrando ao Senhor nesse culto santo, onde nós já tivemos a oportunidade de cantar louvores a Ti, já lemos a Sua palavra, consagramos dízimos, ofertas, nós já elevamos ao Senhor orações, e agora nós temos um tempo especial, que é o tempo de meditar nas Escrituras. Que eu quero lhe pedir, Senhor, é que em nome do Salvador Jesus, o Senhor mesmo nos dê toda a orientação que nos é necessária, para que nós entendamos a Tua palavra e para que essa palavra venha impactar a nossa vida. Que não seja mero conhecimento, mas que seja transformação do Senhor. Transformação que invada o nosso coração e a nossa mente e nos faça parecer mais com Jesus. É assim que nós oramos, no nome do amado. Amém e amém. Talvez você possa pensar: pastor, mas o que falar sobre presbiterato, sobre governo da igreja, ou sobre o diaconato tem a ver com o evangelho? A gente deveria, pastor, investir mais tempo na leitura do evangelho e na pregação do evangelho. Eu vou dizer para você que esses aspectos têm tudo a ver com o evangelho. Porque o evangelho para nós é muito mais do que mera letra. O evangelho para nós é muito mais do que uma filosofia, muito mais do que um conceito, muito mais do que um conhecimento.
O evangelho para nós é aquilo que nós somos, a nossa maneira de ser, é a nossa cosmovisão, é a maneira com a qual nós vivemos, nós vemos e experimentamos o mundo ao nosso redor. De maneira que, para o governo da igreja, é necessário que nós olhemos para as Escrituras para que, de fato, nós consideremos a importância do evangelho. Haja vista que, no momento da instituição dos diáconos, nós percebemos que havia uma grande preocupação nos apóstolos com o quê? Com o evangelho. Eles falaram, olha, está acontecendo um problema, a igreja crescendo, e nós estamos enfrentando uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Com o crescimento da igreja, a parte testemunhal da igreja está ficando não em segundo plano, mas ela está sofrendo, porque as viúvas dos helenistas, ou seja, daqueles que estavam se convertendo e não eram do ramo do judaísmo, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, no cuidado com as suas necessidades. E os apóstolos entendem que eles não poderiam deixar a tarefa de pregar o evangelho e de orar, porém, de uma maneira a reboque dessa realidade, eles também não poderiam permitir que ficasse um mau testemunho do evangelho. De maneira que o evangelho, irmãos, não é apenas uma mensagem. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho é a maneira como nós nos portamos. E por isso nós estudamos essa parte do governo da igreja, porque se a igreja se preocupa em pregar o evangelho, a igreja precisa olhar para as Escrituras e ver qual o modelo que a própria Escritura estabelece para que nós nos governemos e continuemos a proclamar o evangelho, seja na pregação, seja na prática diária, seja na ação social, seja no cuidado com os nossos irmãos. Nessa perspectiva, nós já vimos aí basicamente 3 sistemas de governo que as igrejas têm adotado por aí. Vou passar rapidamente só para a gente se relembrar. Nós já vimos que hoje, nos nossos dias, nós temos aí muitas igrejas que têm um sistema de governo episcopal, onde o governo todo está sobre um homem, o bispo. É ele que governa, é ele que decide, é ele que toma as decisões. Já vimos os benefícios e os malefícios desse tipo de governo. Os benefícios é porque, para fazer alguma mudança muito mais rápido, o pastor vai e decide e faz. Até hoje pela manhã eu falei, o pastor decide pintar a igreja de verde. Não pode, mano, de preto, no máximo. Né? De verde, já temos verde demais lá fora. Né? O pastor decide e as coisas acontecem. Porém, por outro lado, a igreja fica à mercê da mentalidade de um único homem. Eu lembro-me que, lendo sobre o sistema de governo da igreja, li um comentarista que falava sobre os perigos de alguns sistemas de governo, inclusive do nosso, nós já vamos falar mais para frente, e ele fazia uma pergunta interessante, ele falou, se todo o governo da igreja estiver sobre as nossas mãos, quem protegerá a igreja de nós? E é uma grande realidade. Quem irá proteger a igreja do nosso pecado, se nós governarmos ela com todo o nosso poder? Então existe esse sistema de governo episcopal, onde o pastor manda tudo, é ele que define e as coisas acontecem. Talvez, e aqui não como um antídoto, mas nós imaginemos como um antídoto para esse sistema de governo, nós tenhamos o governo congregacional, onde toda a autoridade está sobre a Assembleia, e é ela que determina os rumos da congregação. Nessa perspectiva, a gente pode pensar aí, pastor, resolveu, não está sobre a mão de um homem, agora está sobre toda a congregação, é ela que define. Mas aqui também nós temos benefícios e dificuldades. Quais são os benefícios? Com a decisão da congregação, geralmente vai estar a maioria feliz. Já vai estar a maioria tranquilo, é o que nós decidimos. Porém, também há o risco, porque os nossos corações também são pecaminosos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos alguns modelos assustadores de decisões de congregação. Talvez aquele que mais nos salte aos olhos, talvez o modelo que mais assustador dele seja quando o servo do Senhor, Moisés, sobe ao monte para orar, e ali ele se demora por 40 dias. E o povo fala, Moisés morreu. Vamos fazer um ídolo, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, porque ele nos tirou do Egito. E o líder que estava ali, Arão, debaixo da pressão do povo, da congregação que havia decidido, pediu para que trouxessem os ouros, e um ourives confeccionou lá um bezerro de ouro. Ou seja, seguiu o desejo da congregação, mas desagradou a Deus de maneira direta. Deus se irou contra aquilo, e 3.000 pelo menos morreram por conta dessas questões. E nós olhamos para a Bíblia também e vemos um outro modelo.
e que, diga-se de passagem, é o modelo que nós adotamos, que é o modelo conciliar, o modelo presbiteriano, onde a autoridade está sob o conselho. Conselho que é formado por pastores e presbíteros, que são eleitos como representantes da igreja. Tem benefícios e dificuldades também, esse sistema de governo. Quais são os benefícios? Que o governo todo está sobre aqueles que a igreja elegeu para representá-la, e esses irmãos, em um colegiado, através de oração, busca da palavra, meditação, buscam tomar as decisões mais concernentes com as Escrituras, embora conselhos errem, concílios errem, embora denominações todas errem. Porém, nós entendemos que é o sistema estabelecido pelos próprios apóstolos para o governo do Novo Testamento. E a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, deriva o seu sistema de governo exatamente desse sistema de governo, que é o governo representativo, o governo conciliar, o governo presbiteriano. Como nós lemos aqui no texto de Atos dos Apóstolos, nós percebemos o colegiado dos apóstolos decidindo que era necessário fazer uma eleição e ali levantaram homens para o serviço na igreja. Diga de passagem, foram eleitos os primeiros diáconos, depois, em um outro momento, é que nós vemos falando sobre a eleição de presbíteros. E por que se elegeu primeiro diáconos e não presbíteros? Porque os apóstolos ainda estavam reunidos ali no mesmo lugar, num colegiado, governando a igreja. E depois, com a expansão rápida dessa igreja, tal qual rastilho de pólvora, os apóstolos já não podiam mais estar em todos os lugares, e eles elegiam em cada cidade, em cada igreja, os presbíteros, representantes da própria igreja, que ali governavam essa igreja no mesmo sistema de colegiado que estava estabelecido aqui no começo. Então, é importante, irmãos, que para o cuidado com o evangelho, nós olhemos também até mesmo para o sistema de governo estabelecido nas Escrituras, né? Se as Escrituras assim estabelecem como um bom governo, eu acredito que é o caminho que de fato nós devamos andar. Já falamos sobre isso, já falamos sobre presbiterato e hoje, em específico, nós vamos nos demorar um pouco mais sobre o diaconato. Mas quem é o diácono na igreja? Quem é o diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil? Os mais antigos aí vão lembrar que antigamente o diácono é aquele que colocava o cachorro para fora, né? Aquele que, infelizmente, barrava o bêbado na porta, né? E não deve barrar, irmão. Traz ele para dentro, senta com ele, deixa ele ouvir o evangelho. Eu já vi, e eu vi mesmo, uma cena muito triste uma vez numa igreja, onde estava entrando um bêbado naquela igreja, eu estava sentado nos bancos de trás, estava entrando um bêbado naquela igreja, e eu não sei porque os irmãos diáconos ali abruptamente pegaram aquele bêbado e jogaram ele fora da igreja, jogaram mesmo fora da igreja. O problema é que tinha uma escada. E o bêbado despencou a escada abaixo. E eu fiquei escandalizado com aquilo. Falei, irmãos, não pode fazer. Pastor, mas ele está bêbado. Eu falei, então, aí ele precisa do evangelho. Mas alcoolizado ele não entende. Falei, o Espírito Santo do Senhor não tem problema para agir de qualquer jeito. Antigamente o diácono era esse. Hoje, né, até a gente nem acha muito cachorro na rua mais, irmãos. O mundo está muito Nutella. Tem uns cachorrinhos da rua, já não estão mais na rua. Ou então os diáconos, se tivesse que colocar o cachorro fora da igreja, talvez a sociedade protetora dos animais se levantasse, ou levantasse uma moção contra os diáconos das igrejas. Mas é fato que o trabalho diaconal vai muito além disso. O trabalho diaconal é um trabalho que abrange o bom andamento de toda a igreja de Cristo Jesus. Quais são as atribuições, então, de um diácono, em específico aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil? A nossa Constituição da igreja, ela é clara sobre quais são as funções do diácono dentro da denominação. Vamos ver algumas dessas funções que está descrito ali no nosso manual presbiteriano, a nossa Constituição. No artigo 53 da nossa Constituição, diz que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob supervisão desse, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, b, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, c, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o serviço divino, e D, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Olha a abrangência do trabalho diaconal. Nós poderíamos dizer que, à luz daquilo que as Escrituras nos mostram, o diácono ainda hoje é aquele que está responsável pelo trabalho braçal da igreja.
É ele que cuida das dependências do templo, é ele que vê se tem uma goteira, vê se está faltando uma água, é ele que cuida, vê se o banheiro está funcionando tudo certinho, se as válvulas, as portas, é ele que fica cuidando ali na porta da igreja para que uma criança não saia correndo e atravesse a rua. Muitas vezes o diácono está andando ali na rua bem que de flanelinha, olhando os carros dos irmãos, cuidando, para quê? Para que nós tenhamos uma condição tranquila de prestar um culto ao Senhor. O diácono muitas vezes está abrindo mão, ele mesmo, de estar presente no privilégio do culto com a sua família. Se você for olhar aí, você vai ver muitas mulheres de diáconos que ficam sentadas sozinhas, cuidando dos filhos, enquanto os irmãos estão aqui, correndo igual formiguinha, para lá e para cá, trabalhando, fazendo o quê? Cuidando do serviço na igreja, para além daqui. Eles são aqueles que visitam os órfãos, as viúvas, que reconhecem as necessidades dos irmãos. Nós temos uma junta diaconal profundamente ativa, que assim que é acionada, sabendo da adversidade de qualquer irmão, vai lá rapidamente contribuir. Lembro-me que eu estava em viagem e chegou a mim uma necessidade de uma família. Automaticamente coloquei no grupo da junta diaconal. Isso era a véspera de Natal, irmãos. Eu falei, Senhor, guarda que os diáconos estejam por ali. Na hora, um diácono já falou, pastor, estou aqui. Falou, precisa levar uma cesta para uma família. Me chegou que uma família estava passando necessidade. Né? Não por ser véspera de Natal, mas estava passando a necessidade. E juntou com a véspera de Natal. Né? Mandei no grupo, o diácono falou, pastor, eu estou aqui. Eu posso comprar o cartão, mas não posso entregar. O outro já se levantou, pastor, eu não posso comprar o cartão, mas se colocar na minha mão, eu vou lá e entrego. E rapidamente, irmãos, os nossos irmãos diáconos foram e acudiram essa família. E esses irmãos sentiram a mão acalentadora de Deus os visitando. Lembro-me de uma vez, há muitos anos atrás, quando nós trabalhávamos de uma forma diferente, levantávamos cestas básicas para doar aos irmãos. Os diáconos faziam a cesta do amor, juntamente com a SAF, levantavam a cesta do amor e nós entregávamos para as pessoas. E chegou ao ouvido de um diácono que tinha uma família passando uma necessidade. E naquele dia, o diácono falou, pode deixar que eu ponha a cesta e levo. Colocou a cesta aqui, numa cesta avantajada. E detalhe, irmãos, nossos diáconos nunca entregaram só a cesta. Né? Lembro-me com muita saudade do nosso irmão diácono Ezequiel. Ai, irmãos. Algumas vezes fui entregar a cesta com o diácono Ezequiel, ele chegava lá e falou, pastor, mas não tem criança lá na casa? Tem, seu Ezequiel. Vamos levar uma bolachinha. Pastor, mas os irmãos não querem uma carninha? Falei, quer, seu Ezequiel? E ele ia e comprava do próprio bolso. Carne. Morango. Uma vez nós levamos morango para as crianças. As crianças olharam para aquele morango e falaram, pode comer? Eu falei, pode. As crianças comeram ali. Na hora, uma bênção. E aquele diácono colocou no porta-mala do carro, saiu no domingo, quando eu encontrei o diácono aqui, ele estava desfigurado. Ele falou, pastor, passou a sexta semana inteira no porta-mala do meu carro e eu não pude levar. Estou aqui preocupado. Segunda-feira eu levo sem falta. Ele acordou segunda-feira de manhã para ir levar a cesta, aí teve problema no serviço, no trabalho, foi na correria, chegou na segunda à tarde a cesta no carro. Na terça de manhã falou, eu levo de qualquer jeito. Naquela correria de novo, o que aconteceu na terça à tarde? A cesta no carro. Quarta-feira ele falou, nem que seja a pé, eu levo a cesta. Mas as tarefas da manhã tomaram ele. Ele falou, não, à tarde não tem jeito. Catou, quarta-feira à tarde ele foi, entregou a cesta para a família. E sabe o que ele ouviu daquela família? Meu irmão, fazia uns 10 dias que nós estávamos orando. Nós estávamos vendo os proventos acabando aqui na despensa. Dia a dia, vindo acabando. E hoje, pela manhã, nós colocamos para cozinhar o último restante de feijão que nós tínhamos aqui e ficamos confiando na providência do Senhor. Aquele homem quase desmontou. Era o Senhor que estava segurando. O Senhor estava trabalhando com ele e com os irmãos. É um privilégio o serviço diaconal. E ele é um serviço que precisa ser considerado na igreja. O diácono na igreja não é um oficial de segunda categoria, irmãos. Não é um estágio para o presbiterato. Aquela ideia, não, vamos eleger ele diácono aqui, se ele der bom, a gente elege ele presbítero. Não, irmãos, são ministérios distintos, com as suas finalidades distintas, com seus serviços distintos e com a sua beleza distinta e também com a sua responsabilidade distintas. Então, dentro da nossa igreja, nós temos a consideração com o diaconato.
observando aquilo que nós já vimos do contexto, daquela igreja crescente, da necessidade de levantar diáconos. Agora há pouco falei para os irmãos que pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, temos sido também uma igreja crescente e temos a necessidade de levantar diáconos. Mas diaconato, irmãos, é serviço. Diaconato é serviço e serviço pesado, serviço sério, serviço santo. Por isso o diácono bíblico precisa de qualificações. Por isso os apóstolos não chegaram e falaram: vocês pegam qualquer homem lá para servir a cesta. Não era qualquer homem. Precisavam ser homens de Deus, qualificados pelas Escrituras, cujas vidas estivessem dentro de parâmetros da verdade. Por quê? Exatamente por conta da defesa do Evangelho. Era a parte prática do Evangelho que estava sofrendo. Então, aquilo que era pregado pelos apóstolos precisava ser visto pela comunidade nos atos de beneficência da igreja. E é assim nos dias de hoje, irmãos. A palavra nos diz que o mundo reconhecerá que Cristo verdadeiramente é o Senhor, quando ele olhar para a igreja e vir o que na igreja? O amor de Jesus aqui. Ver que nós assistimos aos necessitados aqui. Ver que a igreja visita o órfão, a viúva, o desvalido. Que a igreja não deixa os seus de lado. É o mesmo evangelho. Então, nessa perspectiva, quero rapidamente olhar para as Escrituras e falar sobre as 3 qualificações de um diácono bíblico, de acordo com os textos que lemos. A primeira delas, versículo 3 de Atos 6, a parte inicial do versículo, diz: escolham entre vocês 7 irmãos de boa reputação. A tarefa diaconal, meus irmãos, é de suma importância na vida da igreja. Nós já vimos que o diaconato fazia parte do testemunho prático da manifestação do evangelho e da ação social. E considerando que o trabalho inicial para o qual os diáconos foram designados era o de servir as viúvas helenistas, a reputação desses homens era algo muito importante. Talvez nós, olhando daqui para lá, nós não temos uma compreensão um pouco mais ampla de qual era o contexto daquele momento. Quem eram as viúvas helenistas? As viúvas helenistas eram viúvas ou mulheres que ficaram viúvas vindas não da raiz judaica. Eram pessoas que não haviam sido ensinadas ou não haviam crescido com o aprendizado, ainda que religioso, do judaísmo, mas que tinham fundamentos no Deus de Israel. Os helenistas eram, poderíamos dizer que eram os gentios, poderíamos dizer que eram as pessoas que não tinham nenhum tipo de relação com a raiz judaico, que depois se tornou cristã, e estavam vindo ali do mundo, sem conhecimento. Muitas dessas mulheres poderiam estar até mesmo envolvidas com prostituição. Já falamos aqui da necessidade de muitas viúvas. E agora eles estavam levantando homens para suprir as suas necessidades. Homens que visitariam as suas casas. Homens que conheceriam na sua enfermidade, na sua necessidade particular. Homens que as encontrariam talvez fragilizadas. É por isso que, por causa do evangelho, esses homens precisavam ter uma boa reputação. Não podia ser qualquer um. Era o nome da igreja que estava lá. Esses homens estavam indo visitar essas mulheres em nome da igreja. Eles estavam prestando uma assistência em nome da igreja. Quando um diácono vai na casa de alguém, é a igreja presbiteriana do Jardim Alvorada que está indo lá. É a representação da congregação. É por isso que a boa reputação é importante, irmão. Eles precisam ser homens que nós olhemos para eles e consideremos-los confiáveis. Consideremos que esses homens possam cumprir as tarefas para a glória de Cristo. E nesse sentido, é que o apóstolo Paulo oferece uma explicação de alguns aspectos práticos que componham o conceito de boa reputação. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 8, quando Paulo fala do diaconato, ele diz: é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não gananciosos. Ainda no versículo 12 diz: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus próprios filhos e a sua casa.
Então, isso é o que significa ter boa reputação. Uma boa reputação, biblicamente falando, é a construção de um caráter cristão que perpassa por essas nuances. Já falamos, precisa ser respeitável, Paulo diz. O que é ser respeitável? É ter um bom procedimento, reconhecido no meio da igreja, com um bom testemunho. Por causa de quem? Do Evangelho. Imagine você que os apóstolos continuassem, como continuaram, pregando a palavra, pregando o Evangelho. Mas na prática, levantassem homens devassos, que fossem servir às mesas. Homens inaptos, homens despreparados, homens descuidados. Seria um contrassenso com o próprio Evangelho pregado. Talvez as pessoas falem, mas peraí, não está batendo. Os apóstolos estão pregando lá, não está sendo vivido aqui. Não se engane, é o que o mundo pensa também. As pessoas que estão assistindo a nossa live aqui, as pessoas que sabem que você é crente, que imaginam qual seja a mensagem do Evangelho, porque o mundo imagina qual seja a mensagem do Evangelho. O mundo já tem um Evangelho formatado do jeito deles. É o que as pessoas pensam, mas vocês não são cristãos? Não é assim que acontece quando alguém sabe de algum crente que cometeu algum pecado, algum deslize? Se for líder, então, presbítero, pastor, diácono, parece que eles falam assim com aquela saliva escorrendo no canto da boca. Ó os crentes aí, vocês não são os bonzinhos? Por quê? Porque eles vão sempre tentar estabelecer um contraste entre o que pregamos e aquilo que vivemos. Por isso a boa reputação. Ter boa reputação é ser alguém respeitável. Diz mais, de uma só palavra. Alguém que seja firme, irmão, constante, confiável, íntegro. Alguém que seja a mesma pessoa, num culto, levantando a mão, louvando a Deus, na porta da igreja, cumprimentando alguém, entrando no seu carro, no trânsito, na sua casa, com a sua esposa, no seu trabalho, que não tenha variação. Que a mesma pessoa que encontrar você na rua, encontrar você dentro de uma igreja, fala, isso aqui é crente mesmo, ele é tão crente aqui dentro quanto lá fora. Cujo sim seja sim, cujo não seja não. O nome disso é confiabilidade. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui com respeito à reputação, quando ele fala que o homem precisa ser de uma só palavra. Alguém que seja constante, alguém que a gente possa confiar. Que ele fala uma coisa aqui, a gente vira as costas, ele mantém aquilo que ele falou. A gente precisa de homens assim. Vem outro aspecto sobre boa reputação, não inclinado ao vinho. A ideia de vinho, irmãos, nas Escrituras, vai muito além do aspecto daquela bebida alcoólica feita da uva, seja branca, seja tinta, qualquer coisa. A ideia de vinho, aqui, nesse texto, ela traz a ideia daquilo que nos traz alegria e aquilo que satisfaz os desejos do nosso coração. A ideia de não ser inclinado ao vinho significa alguém que seja moderado nos seus apetites particulares. Alguém que saiba refrear aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem prazer. Alguém que não tenha vícios. Você entende como é que isso aqui corrobora com o Evangelho? Talvez, eu não sei, só na minha mente está assim, mas acredito que você está entendendo o quão importante essa tarefa por causa do Evangelho. São homens que precisam estar atentos ao mal, atentos ao bom testemunho, mais ainda, com respeito à boa reputação, não serem gananciosos. Alguém que não seja movido por nada que não seja a glória de Cristo, irmãos. Hoje em dia o mundo tenta se pegar em qualquer coisa. E às vezes é assim na igreja também. Não se engane, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu particularmente creio do fundo do meu coração que os irmãos que se disponibilizaram aos cargos aqui na nossa igreja, eles não estão movidos por isso. Até porque nós entrevistamos esses irmãos. E há uma tranquilidade no nosso coração em dizer essa verdade. Mas vou dizer um negócio para você, irmãos. Há muita briga por cargo na igreja. Às vezes você até assusta. Meu Deus, é para o seu povo crente. Já falei para você que eu vi um irmão, graças a Deus que não é aqui, faz muito tempo, que fez campanha para presbiterato, pôs carrinho de pipoca na porta da igreja e tudo mais. Não foi eleito, nunca mais vimos nem a pipoca, nem o irmão. Por quê?
Porque o cargo, ele não estava disposto a servir naquele cargo. Ele entendia que aquele cargo, de alguma maneira, fosse algo que legasse status, e ele não estava movido pelo desejo de servir a Cristo, mas pelo desejo de receber o status daquele cargo. Não pode ser ganancioso, não pode ser movido por dinheiro, por fama, pelo status, por sucesso. Já falamos reiteradamente aqui na igreja, irmãos. Pastor, presbítero, diácono, ministro de música, ciclo de oração. E nós temos um irmão que ora aqui, viu, irmãos? O presbiteriano ora na benção. Já essa semana agora tivemos semana de oração das 6 às 7 da manhã. Todo mês temos. As irmãs da SAF, tudo a 4 se reúnem para orar à tarde e tem uma reunião de manhã às 8 horas aqui na igreja. Não é que esse papo de que presbiteriano não ora, não. Mas é tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória de Cristo Jesus. Esses títulos, na verdade, não são títulos, são designações de como nós estamos servindo a igreja do Senhor e o Senhor da igreja. De maneira que quando você cumprimenta o pastor na porta, não é que você está cumprimentando o maioral, não. Você está cumprimentando aquele sobre quem está o encargo de pregar o evangelho com fidelidade para você. E ele vai servir ao Senhor, vai ser abençoado tão quanto fiel ele for na pregação das Escrituras. Quando você cumprimentar um presbítero, você não está cumprimentando aquilo que antigamente diziam os donos da igreja, não. Você está cumprimentando um servo do Senhor, que está disposto a servir o Senhor nas áreas administrativas da igreja, que tem um olhar acurado para as necessidades, para o cuidado com o dinheiro, com tudo da igreja, com a teologia da igreja. De maneira que quando você encontra um diácono na porta da igreja, você não está encontrando aquele homem que muitas vezes era taxado como chato, dizia não. E tinha gente que tinha medo do diácono. Você está encontrando com aquele irmão responsável pelo cuidado do bom andamento no culto, no templo, para que você possa prestar um culto santo ao Senhor com muita tranquilidade. Os cargos não são status, são designações de serviço. E precisam ser feitos com fidelidade. E aí, o apóstolo Paulo, ele faz uma explicação muito importante acerca da boa reputação, quando ele aplica a questão do lar. Já havia falado isso sobre o presbítero e fala também sobre o diácono, fiel à sua esposa. Vamos lembrar novamente o contexto? Aqui esses homens estavam sendo levantados no primeiro momento, a servirem a casa de quem? Das viúvas. Todos nós somos tentáveis, irmãos. Porém, esses homens, uma das maneiras de observar o seu caráter era como eles eram fiéis aos seus cônjuges, às suas esposas dentro do lar. A fidelidade ao cônjuge representa a capacidade de assumir compromissos perenes, compromissos duradouros, mesmo com a mudança das circunstâncias e diante das adversidades. Falei hoje de manhã, eu sou casado há 27 anos. Patrícia sempre teve um bom marido, mas eu tive brincadeira, irmão. Só Deus. Hoje de manhã, quando eu falei esse exemplo aqui, ela falou, é verdade, só Deus sabe, né? O exemplo não foi tão bom assim. Mas quem é casado há 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, sabe que muitas lutas são enfrentadas juntos. Às vezes as lutas são um contra o outro, na nossa pecaminosidade. Mas a fidelidade conjugal nos mostra que nós estamos sendo habilitados a suportar dificuldades plenas. Pastor, o senhor está querendo dizer que é dificuldade ficar casado? Não, irmãos, eu estou querendo dizer que é uma construção, a duras penas, um bom casamento. E não é fácil. É sempre apesar de nós. Ou todo dia você amanhece amável? Ou todo dia você amanhece amando? Tem dia que é mais difícil, irmão. Lembro-me que uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham. Billy Graham, um dos grandes evangelistas que nós conhecemos, pregou para milhões e milhões de pessoas, viajava o mundo inteiro. Perguntaram para ela, mas a senhora nunca teve vontade de separar do reverendo Billy Graham? Ela falou, separar não, mas matar. Algumas vezes. Talvez as nossas esposas pensem algo parecido sobre nós, mas louvado seja Deus que estamos vivos. Significa que o Senhor refreou o pecado.
Irmãos, a fidelidade conjugal, ela é muito importante. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o relacionamento de Cristo com a igreja é exemplificado pelo casamento, onde Cristo é o noivo fiel e a igreja é a noiva, chamada ao encontro. É algo bastante sério, aplicando-se ainda à realidade do homem. O homem é chamado a morrer pela sua esposa. Olha o livro do profeta Oséias, na sua relação com Gomer. Deus o diz, vá, busque, restaure, não se aparte. Porque para o homem, a fidelidade demonstra firmeza de caráter, hombridade. Ainda que as circunstâncias mudem. E muda para todos nós. Então aqui é colocado como um dos aspectos de boa reputação a fidelidade à esposa. E mais o governo do lar, que governe bem os filhos e a própria casa. Porque ele vai ser uma autoridade na igreja e ele precisa demonstrar autoridade no seu lar. Como seríamos respeitados no trabalho da igreja se os próprios filhos não são respeitadores e respeitáveis? A casa, irmãos, é um espelho, é uma escola, é uma vitrine de como é o serviço cristão de cada um de nós. Então aqui nós entendemos por boa reputação esses aspectos: respeitabilidade, firmeza na palavra, moderação nos apetites, objetificação apenas, objeto de servir apenas Cristo, fidelidade à esposa, governo do lar. Mas o apóstolo Paulo ainda explica um pouco mais sobre um outro aspecto, que é o aspecto de ser cheio do Espírito Santo. Então, um diácono bíblico, ele precisa ter boa reputação, mas ele também precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Diga de passagem, irmãos. Aqui é muito interessante porque perceba que o apóstolo Paulo e também o evangelista Lucas, escritor de Atos, e também a preocupação que havia nos apóstolos, não estava ligado apenas a aspectos de uma boa conduta moral. O que eles se preocupavam é que essa conduta emanasse de um coração crente. Nós temos muitos ímpios com boa conduta. Talvez você conheça alguns. E nem por isso eles são aprovados pelo Senhor. Havia uma preocupação que a conduta fosse derivada de um coração temente a Deus. E no versículo 3 de Atos 6 diz: escolham entre vocês homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. A espiritualidade, irmãos, é um fator fundamental para qualquer serviço cristão. Quando esse serviço é um serviço ordenado, ou seja, que tem uma função representativa, como é o caso dos presbíteros e diáconos, isso então recebe uma importância ainda maior. Porque eles vão administrar a obra de Deus, a casa de Deus. Você entende o que é isso? É maior do que administrar o Google, a Tesla, as grandes empresas multinacionais. Você está trabalhando como administrador do maior empreendimento da terra, aquele que foi comprado pelo sangue do Salvador Jesus. Precisa ser alguém temente a Deus. E aqui, diferentemente dos conceitos que nós temos nos nossos dias acerca de ser cheio do Espírito Santo, as Escrituras têm um conceito muito prático acerca do que é ser cheio do Espírito Santo. Falei hoje pela manhã, é um costume meu, dificilmente eu vou pregar um sermão que eu já não tenha ouvido 2 ou 3 sermões acerca dele. Eu gosto de saber aquilo que tem sido pregado. Eu gosto de saber se eu estou no caminho. Eu tenho meus pregadores preferidos. Tenho os meus comentários. Eu gosto de saber até mesmo se o pregador está citando aqui que ele leu, porque às vezes ele citou, você fala, nossa, mas isso aqui está ali no comentário que eu acabei de ler. E vendo esses vídeos, me veio um videozinho lá sobre a análise de um diácono. Não vou dizer a igreja. Mas fato que a análise, a sabatina era pública, feita na congregação toda. Estava ali o pastor, a liderança, e colocaram aquele irmão lá e falaram, olha, irmãos, você conhece que esse irmão aqui tem boa reputação, tal, que ele é cheio do Espírito Santo, e ele começou a exemplificar o que era ser cheio do Espírito Santo. Ele fala em línguas, ele profetiza, ele isso, aquilo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é muito além da manifestação dos dons do Espírito.
Os dons Deus derrama a quem Ele quer. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma submissão completa ao Espírito de Deus e produzir na vida o fruto desse Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele coloca duas partículas aqui, muito práticas, muito diretas, acerca do que é ser cheio do Espírito Santo. Ali no versículo 9 de 1 Timóteo 3, ele diz que ser cheio do Espírito Santo é conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Numa perspectiva de que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela conserva o mistério da fé na sua vida. E o que é esse mistério da fé? É aquela pessoa que se mantém firme à pureza do Evangelho revelada por Cristo Jesus na sua palavra. É aquela que nada contra a maré. É aquela que continua confiando nas Escrituras, mesmo quando o mundo está indo de mal a pior. É aquela que talvez num culto não grite, não pule, não bata palmas, não seja muito efusivo, ou não ore em línguas, ou não tenha algum tipo de manifestação espiritual. E não que sejamos contra, irmãos. Mas fato é que aquilo que se é posto como um distintivo de alguém que tem o Espírito Santo ou não, é o menor de todos os dons, de acordo com as listas estabelecidas pela própria Escritura. Há dons muito mais valiosos, muito mais importantes, mas numa perspectiva humana, carismática, de algo que impacta na visão. Muitos querem que seja assim, mas Paulo diz que não é assim. Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem uma fé fundamentada nas Escrituras e que tem uma boa compreensão bíblica e teológica e que tem a vida completamente submissa à orientação do Espírito Santo de Deus. O problema é que nós, muitas vezes, entendemos o ser cheio do Espírito Santo como algo místico, algo meio mágico. Alguns anos atrás, eu lembro que o reverendo Jeremias Pereira, pastor presbiteriano da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele é mais carismático, assim, né? Mais animadão, umas camisas bonitas, igual do presbítero Adilson ali, florida, assim, né? E ele disse que ele foi pregar numa convenção, não vou dizer qual igreja, uma convenção muito grande, uma igreja. E ele aceitou o convite, foi lá pregar. Acontece que já ia 3 horas de culto, irmão. Já tinha apresentado todo mundo que tinha lá e nada de alguém chamar para o sermão. E naquele momento ele já estava numa luta interior. Ele falou, Senhor, eu vou subir lá, só vou ler o versículo e vou dizer amém, vou sentar. Daí a pouco o coração dele falou, não, eu vou lá e vou pregar. É 2 horas mesmo, já para cantar 3, eu prego. E ele naquela luta dele ali. E quando estava para chamar para ir pregar, um irmão que estava do lado dele, eles ficavam lá no púlpito ali, sentado nas cadeiras, aquele negócio. O irmão cutucou ele assim e falou, pastor, ele falou, fala, irmão. Ele falou assim, o senhor é cheio do Espírito Santo? Ele pensou no coração dele, Deus está tratando comigo mesmo, viu, irmãos? O negócio é particular, é o Senhor comigo. E ele virou para aquele irmão e falou, não sou cheio do Espírito Santo, não. E logo após chamaram ele para pregar, ele foi lá e pregou 1h30. Gerei assim. E foi um mover de Deus, ele pegou biblicamente, ele é bastante carismático e profundo nas Escrituras, pregou biblicamente, foi um mover de Deus. E ele sentou ali agradecido ao Senhor, porque o Senhor tinha tratado com o coração dele aquele negócio, prego muito, prego pouco. O Senhor falou, só vai e prega, Jeremias. Vai lá, benção. E ele sentou ali, coração quebrantado. O irmão pegou e cutucou ele de novo. Pastor, ele falou, fala, irmão. O senhor não tem o Espírito Santo, mas prega como quem tem. O problema, irmãos, é que nós temos uma compreensão muito rasa. O mundo, a igreja evangélica, de uma forma geral, tem uma compreensão muito rasa do que é ser cheio do Espírito Santo. Vai muito além de manifestações externas, de carismas. É algo que vem interno, de submissão plena à vontade de Deus. De maneira que a maior manifestação que nós temos de um homem cheio do Espírito Santo está personificado na pessoa do Salvador Jesus. Que enquanto homem, nunca deixando de ser Deus, viveu na plenitude da dependência do Espírito Santo. Então ele diz que conserve o mistério da fé e tem uma consciência limpa. Isso aqui é muito interessante também, porque traz a ideia de alguém que seja fiel, dependente do Espírito Santo por convicção.
E não por algum aspecto de troca. Não por conta de um cargo que se mostre algum tipo de santinho, ou se transforme. Mas que alguém que, independente de servir em qualquer área, esteja submisso a Deus por convicção plena, porque teve a mente e o coração capturados pelo Evangelho. Porque tem o Espírito Santo do Senhor morando no seu coração. E esse Espírito Santo é visto de maneira prática nos nossos atos diários. Você não precisa falar em língua para ser cheio do Espírito Santo. No ponto de ônibus, a maneira como você fala com as pessoas, dá para saber se é cheio do Espírito Santo ou não. A maneira como você cumprimenta alguém, como você dá um abraço na porta da igreja, como você dá uma oferta, como você dirige no trânsito, dá para saber se é cheio do Espírito Santo ou não. Existem coisas mais profundas do que manifestações externas de dons. Mas, por conta do Evangelho e da grande tarefa, os diáconos tinham que ter uma boa reputação, reputação essa que emanasse de um coração submisso a Deus, cheios do Espírito Santo. E, por fim, a última qualificação que é levantada pelos apóstolos, relatada por Lucas e depois explicada por Paulo, é que esses homens também sejam cheios de sabedoria. Escolham entre vocês, versículo 3, parte final, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Antes de falar o que é cheio de sabedoria, irmãos, é importante nós olharmos para as Escrituras e nós entendemos o que é sabedoria. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é a capacidade que nós temos de adquirir, de aprender coisas. Tem gente que tem muito conhecimento, sabe tudo sobre quase todas as coisas. Isso é conhecimento. Sabedoria é o conhecimento submisso ao temor de Deus. A Bíblia, em vários textos, nos Salmos, Provérbios, vão nos dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando nós estamos falando de sabedoria numa perspectiva bíblica, nós estamos falando que o diácono, o cristão como um todo, deve ser alguém que submeta tudo na sua vida, suas habilidades, suas ações, seus conhecimentos, ao temor do Senhor. E que ele exerça na sua vida prática cristã tudo debaixo da ótica do temor do Senhor. Que todos os seus saberes, todos os seus fazeres sejam feitas debaixo dessa orientação de Deus. Porque perceba que o cheio de sabedoria vem a reboque do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e sabedoria. Paulo, falando sobre isso, ele usa dois termos que eu gosto demais. Eu, particularmente, fui muito edificado, irmãos, estudando esse texto sobre o diaconato. Lá em 1 Timóteo 3,10, Paulo diz que a sabedoria vem de um coração experimentado. Ele diz assim: também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Por sábio, as Escrituras entendem alguém que tenha experiência com Deus. Experimentado aqui, irmãos, não é um cursinho prático de diaconato, sabe? Onde a gente levanta os irmãos 3 meses, põe lá, depois se der certo a gente assina a carteira deles no final lá. O presidente da junta diaconal falou, passou no tempo de experiência. Não é isso. Não é experimentado, vamos fazer cursos técnicos de diácono. Se ele sabe cuidar de um carro, se ele sabe varrer, como ele trata uma criança. Não é isso. Por experimentado no Senhor, aquela experiência bíblica que gera sabedoria, entende-se alguém que tenha colocado em prática na vida aquilo que ele professa crer com seus lábios. Alguém que tenha experiência com Deus. Alguém que seja escolhido como resposta daquilo que os irmãos veem na sua própria vida em relação a Deus. Alguém que fala de fé, mas na sua vida manifesta a fé de que ele fala. Eu lembro-me que, ainda no seminário, falei hoje pela manhã, nós estávamos no último ano do seminário, e nós tínhamos uma matéria que era a prática de pregação. Terror do último ano do seminário, né?
E o sermão de prova no seminário é um lugar onde você sobe no púlpito, todos os seus amigos de sala seminaristas estão ali, para ver se você tem uma boa dicção, um bom português, para analisar alguns aspectos técnicos do sermão, como se você fez uma boa exegese, um bom estudo do texto, se você fez uma boa aplicação, uma boa leitura hermenêutica, se você fez uma boa pesquisa do contexto, se na hora do sermão você manteve uma simetria com o mesmo número de tempo para cada um dos pontos, se você construiu o sermão de maneira didática. Então, assim, seus amigos estão ávidos a pegar os seus erros, estão ali na sala. E a Patrícia se formou comigo no seminário, nós nos formamos juntas. E ela teve uma nota melhor do que eu no sermão de prova, diga-se de passagem. Mas algo que me chamou a atenção foi que, nesse ambiente, onde era um ambiente crítico, não no sentido mal da palavra, mas crítico no sentido observacional de questões técnicas do sermão. Quem estava avaliando aquele dia era um dos professores mais, assim, especialistas e mais críticos mesmo, que ficava atento a esses detalhes. Eu lembro que a Patrícia pregando, ela pregou no texto de Tiago, né, vós sois como uma nuvem, né, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e tal. E no meio do sermão, enquanto ela estava demonstrando essas partes técnicas, ela falou da sua experiência com Deus, de acordo com aquele texto, nas Escrituras. De como ela havia experimentado a dependência de Deus em todo aquele curso. Naquele período a gente já tinha perdido a primeira gravidez, a Gigi não tinha chegado, ainda estava longe da Gigi chegar. Nós tínhamos passado ali várias dificuldades no período do seminário. E ela falou de como Deus havia sustentado e tudo mais. E ela sentou-se, aquele professor, muito crítico, que estava procurando as partes técnicas, ele deixou muito bem claro. Falou, irmãos, aqui eu fui edificado com o sermão, por quê? Ela não veio aqui para demonstrar apenas a parte técnica, ela estava falando da sua experiência particular com Deus. Experimentado é alguém que manifesta o evangelho com os lábios e vive o evangelho da prática. Ele canta da confiança em Deus e confia em Deus. Ele fala que o Senhor é o seu auxílio e ele se escora no Senhor. Ele diz que o Senhor é o seu pastor e ele se conduz pela palavra do Senhor. Ele diz que em Deus ele espera e toda a sua expectativa de vida está fundamentada no Senhor. Ele diz que aguarda o céu e ele de fato espera ver Deus vindo buscá-lo. Isso é experiência. Quando a Bíblia está nos falando de uma sabedoria, a sabedoria bíblica é aquela onde nós pregamos e vivemos. É isso que nós queremos de homens aqui. Homens que você veja falando, eu amo a Cristo, e que vocês olhem na sua vida e a vida diga assim, ele ama a Cristo, de verdade. Isso é fato. E aí que é interessante, porque Paulo diz que, no aspecto de sabedoria, eles precisam ser experimentados, ou seja, ter essa vivência com Deus, e se mostrarem-se irrepreensíveis aonde? Na vivência com Deus. A ideia não é um exame teológico. Senta aqui, irmãos, catecismo maior, catecismo menor, confissão de fé de Westminster, vai ter que responder perguntas. Teve um tempo que para batizar na igreja tinha que decorar as perguntas do catecismo aí. Se você já teve que decorar, a gente já sabe que você é de um tempo assim mais antigo. E a gente ficou muito bonzinho, a gente precisava voltar aí e decorar um catecismo aí, né? Mas teve gente que fez prova de catecismo para o batismo e profissão de fé. E tem gente que ouvindo isso que eu estou falando assim, muito obrigado, porque eu não passei por essa época. O coração já vai sentindo um alívio, né? Mas a ideia não é isso. Perceba que Paulo diz, seja experimentado, e caso na sua experiência cristã ele mostre irrepreensibilidade, aí ele pode ser eleito. Irrepreensível, a semelhança daquilo que é requerido do presbítero, é buscar alguém que não precise ser repreendido na sua conduta cristã. Você não precisa tendo que ficar ensinando ele a ser crente. Não, irmão, fala desse jeito, não. Não, irmão, vem no culto. Irmão, não faz isso. Irmão, mas como é que você fala um negócio desse? Irmãos, você é crente ou não é? Nós podemos ver a fé manifesta na sua vida ou não.
Alguém que declara e vive, irmãos. Então aqui, nós vimos 3 aspectos que nos é levantado acerca daquilo que nós devemos esperar de um diácono cristão, de uma maneira bíblica, olhando para ele. Que ele tenha boa reputação, que ele seja cheio do Espírito Santo e que ele seja cheio de sabedoria. Antes da gente terminar esse sermão, irmãos, assim como eu fiz hoje pela manhã, eu não poderia terminar o sermão sem explicar um versículo que tem nesse sermão aí, nesse texto, principalmente no de Paulo, que traz alguma espécie de confusão na cabeça de muitas pessoas, quando Paulo cita as mulheres. Ali no versículo 11, quando ele fala, olha, ele está falando dos diáconos, ele diz, do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, infiéis em tudo. No versículo 11, aqui da carta a Timóteo, o apóstolo Paulo cita as mulheres, e aqui nesse ponto, há muitas pessoas que se confundem com a explicação do que vem a ser essas mulheres. Mas a semelhança de todos os demais textos das Escrituras, esse texto ele também precisa ser entendido à luz do todo. Nós não podemos estabelecer uma regra de interpretação diferente para esse texto daquilo que nós entendemos como uma regra geral de conhecimento das Escrituras. Então, quando nós vamos falar sobre os ministérios e sobre a liderança na igreja, nós precisamos ver aquilo que está estabelecido desde o princípio. E logo no princípio, desde o Éden, nós vemos Deus estabelecendo um sistema de governo, onde o homem lidera e a mulher o ajuda, o auxilia nesse serviço, mas a responsabilidade da liderança é do homem. E nós vemos isso perpassando todas as Escrituras. Isso não tem nada a ver com machismo. Isso tem a ver com função diante de Deus, com maneira de servir a Deus e até mesmo com a proteção de Deus, nos reconhecendo naquilo que Ele mesmo nos fez. Haja vista que lá no Novo Testamento, Pedro, nas suas cartas, diz que o marido precisa olhar para a sua mulher e considerá-la como parte mais frágil, cuidar dela. Nas Escrituras nós vemos falando que o marido deve amar a sua esposa como sendo parte do seu próprio corpo, cuidando dela com toda a dedicação. Então aqui, irmãos, não tem a ver com as filosofias modernas de machismo e de feminismo. E digo mais, as irmãs que estão aqui, que estão nos assistindo, ninguém, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum tipo de feminismo protege mais as mulheres do que as Escrituras. Porque as Escrituras estabelecem um padrão daquele que as criou, para a glória dele. Lembra? Não tem a ver com maior e menor. Um homem glorificará a Deus quando ele cumprir a função para a qual Deus o fez. E uma mulher glorificará igualmente a Deus quando ela cumprir a função para a qual Deus a fez. Não tem a ver com maiores e menores. Tem a ver com glorificar a Deus com aquilo que Ele pediu de nós. Então nós não podemos entender esse texto diferente da teologia de toda a Bíblia com respeito à ordenação feminina, com respeito ao papel da mulher na igreja, que nunca foi desconsiderado. Nós temos mulheres proeminentes no Antigo Testamento, Rainha Esther, Dorcas, Abigail, mulheres de Deus, no ministério de Jesus, mulheres que serviram a profusão o ministério de Jesus. Então aqui não tem a ver, irmãos, porque a igreja é machista. A igreja não é machista. E também não é uma igreja feminista. A igreja tem que ser igreja bíblica. Que passar disso é do maligno. Tá? Então, para que nós entendamos esse texto, a gente precisa entendê-lo à luz de toda a teologia bíblica, de todas as Escrituras. Então, quem são essas mulheres citadas aqui pelo apóstolo Paulo? Há 2 possibilidades, pelo menos, né? As 2 possibilidades mais correntes dos comentaristas bíblicos e dos estudiosos das Escrituras. A primeira é que sejam as mulheres dos próprios diáconos. Contra essa posição, existe o aspecto de que em nenhum outro momento nas Escrituras Deus estabeleceu a responsabilidade sobre um e cobrou conduta de outro. Então, se a responsabilidade é do diácono, e é ele que está sendo ordenado, e diga-se passagem, sobre ele já disse, você tem que cuidar bem da esposa e da casa. Não teria o porquê estabelecer algum tipo de qualificação para as mulheres, uma vez que a responsabilidade era de quem? Do marido.
E uma outra possibilidade, eu particularmente considero essa possibilidade muito mais plausível à luz do estudo das Escrituras, é que essas mulheres fossem mulheres piedosas, levantadas pela igreja para auxiliar no ministério diaconal da igreja, mas que não carregavam sobre si o peso da responsabilidade da ordenação. Diga-se de passagem, essa é a posição que mais corrobora com o conceito do trabalho das mulheres em toda a Bíblia. Não minoriza, não desconsidera, porém, a responsabilidade é do homem. Paulo usou esse argumento quando foi falar disso na igreja. Quem pecou? Eva. Com quem Deus veio ter? Com Adão. E Deus estabeleceu duras penalidades. Deus estabeleceu uma penalidade terrível para a serpente, uma penalidade dura para a mulher. Mas você já parou para pensar na penalidade que Deus estabeleceu sobre o homem? E o peso da responsabilidade que Deus colocou sobre Adão? Para Adão, Deus diz assim: por sua causa, por aquilo que você fez, por não ter ouvido aquilo que eu estabeleci, toda a terra é maldita. Por sua causa. Porque você não refreou o mal. Toda a terra é maldita. Então, teologicamente falando, biblicamente falando, nós temos uma vazão muito importante, ou melhor, nós temos uma inclinação muito importante a entender que essas mulheres eram mulheres piedosas que eram levantadas pela igreja por esse serviço. Quem que foi cuidar do corpo de Jesus na manhã de domingo, irmãos? Quantos apóstolos tinham lá na pedra, lá, para tirar a pedra? Nenhum. As irmãs foram lá cuidar do corpo de Jesus. As irmãs foram as primeiras que foram informadas de que o Cristo de Deus havia ressuscitado. Ele não está aqui. As irmãs foram as primeiras a proclamar a ressurreição de Jesus para aqueles homens que estavam amedrontados dentro de uma casa e nem acreditaram. Então, você está entendendo que nós não estamos falando de maior ou menor, nós estamos falando de função. Independente de quais sejam essas mulheres, se fossem as mulheres dos diáconos ou as levantadas para auxiliar no serviço da igreja, o que é requerido dessas mulheres é o mesmo que era requerido dos diáconos. Serem respeitáveis, um bom procedimento, não serem maldizentes, o que é um paralelo do ter uma só palavra. A ideia de maldizente aqui, inclusive, a palavra original ali tem a sua raiz, o termo grego diabalon. E a ideia de diabalon, de algo diabólico, é algo que separa, algo que gera cisão, algo que quebra. A ideia aqui é que essas mulheres não fossem fofoqueiras, que não usassem a língua de maneira diabólica, maléfica, de maneira a causar divisão na igreja. Da mesma forma que é pedido para que os homens não fossem inclinados ao vinho, a elas é pedido que fossem ponderadas, moderadas nos seus apetites, na sua postura. Na mesma medida que diz que os homens deviam ser fiéis nos seus lares, elas também deveriam ser fiéis em tudo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, ela entende esse versículo como sendo as mulheres piedosas, a segunda possibilidade. Não necessariamente as mulheres dos diáconos. Como mulheres piedosas que são chamadas para fins específicos de serviço. Isso, inclusive, está na Constituição da Igreja. No artigo 83 da nossa Constituição, diz que são funções privativas do Conselho. Aí tem uma lista lá. E lá na letra X das funções privativas do Conselho, diz designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. Mulheres piedosas, que são levantadas na igreja. Aqui nós temos um grupo maravilhoso de mulheres piedosas que servem à igreja e ao Senhor da igreja. Na nossa SAF, irmãos. Nossa SAF é uma bênção. Eu tenho sido companheiro de visita delas, né? Que são minhas companheiras de visita. Eu sou companheiro de visita delas, levando ceia nos lares. As irmãs estão visitando outras irmãs, orando nas suas dificuldades. É aquilo que a Bíblia diz. E são essas mulheres respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo.
Então, eu só queria explicar esse versículo porque muitas vezes isso tem dado controvérsia, até no meio da igreja, e muitos têm buscado até uma espécie de ordenação feminina. Lembre-se, nós precisamos interpretar o texto das Escrituras sempre à luz do todo. A Bíblia em nenhum momento validou uma ordenação. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse uma mulher sendo ordenada a cargos que foram designados para homem. Não foi assim que Deus estabeleceu desde o princípio. E a gente precisa seguir isso com muito temor e tremor. Nessa perspectiva, terminando esse sermão, eu quero só lançar alguns desafios para nós. Diante daquilo que nós aprendemos hoje sobre o diaconato, irmãos, terminando essa série sobre o governo da igreja, a administração da igreja, eu quero convidar os irmãos a orar pelos candidatos. Pedir que Deus os fortaleça nas suas vidas. Pedir que Deus cuide das suas casas, que Deus manifeste a glória dele sobre a vida de cada um desses irmãos. Também quero pedir que você peça orientação de Deus para saber quais são os homens que você quer que sirva nesse momento na igreja do Senhor. Quais são os homens que Deus quer que sirva nesse momento. E, inevitavelmente, nós temos um candidato a presbítero que não será eleito e 2 candidatos ao diaconato que não serão eleitos. Isso significa que a igreja não os ama? Não, nós não estamos vendo voto de quem é mais popular, de quem se ama mais ou se ama menos. O que nós vamos buscar em Deus é, Senhor, quais desses irmãos que o Senhor quer levantar para servir na tua igreja nesse momento? Quem são esses irmãos? Terceiro, irmãos, participe da Assembleia de Eleição, dia 10 de setembro. Participe em temor e tremor, para glorificar a Cristo. Venha, ore e fala: Senhor, use o meu voto para manifestar a sua vontade, que eu seja uma extensão da mão bondosa do Senhor para conduzir a igreja. Não desconsidere as assembleias da igreja, irmãos. Isso faz parte da nossa maneira de ser crente. Você que tem aquele sentimento: ai, pastor, eu queria tanto que aquele irmão fosse eleito. Vem e vota nele. É um voto a mais. Talvez o único, não importa, mas você votou nele. Você manifestou aquilo que estava no seu coração, nesse sentido. E quarta e última coisa, irmãos, submetam-se aos líderes que forem levantados na igreja do Senhor. São homens, são falhos, existe um modelo a seguir, e nas nossas muitas falhas temos a graça do Senhor a nos sustentar, mas nós somos chamados a nos submeterem aos líderes eleitos, respeitando cada um deles nas suas funções, orando por eles, pelas suas famílias, pelas suas casas, e que Deus continue nos conduzindo nesse mistério, para que o evangelho seja preservado, tanto na pregação, quanto na prática, hoje e todos os dias. Amém? Quero orar com você. Feche teus olhos um pouquinho, baixa tua cabeça. Senhor, nós te louvamos porque tua palavra preocupa-se tanto com o evangelho, a ponto de estabelecer um sistema de governo para que nós sigamos para a preservação do próprio evangelho. E o que eu quero lhe pedir, Senhor, é que, apesar de nós, das nossas muitas falhas, o Senhor nos use nesse ministério santo. Pastorado, presbiterato, diaconato, música, ensino, oração, em tantas áreas quanto a necessidade do serviço na igreja. Que nós observemos esses critérios, esses padrões estabelecidos pelo Senhor. Que pela graça de Cristo Jesus nós sejamos conduzidos a sermos pessoas em cuja vida sejam vistas essas realidades. Nos ajuda também, Senhor, no processo de eleição da igreja. Dia 10, nós queremos que, em temor ao Senhor, serão levantados homens que o Senhor quer servir nesse momento da igreja. Desde já fortalece o Senhor. Desde já capacita-os. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente terminar esse momento de culto,